do Face, os nossos amigos do YouTube possam receber essa mensagem também de entendimento sobre esses tempos de transição planetária, através do Festim das Bodas, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nessa parábola, Jesus nos explica assim a relação da criatura com o Criador, da criatura com os profetas, da criatura com Jesus. Nos diz assim: Jesus, falando ainda por parábolas, nos disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar os convidados. Mas eles se recusaram a vir. Então vamos fazer uma parada e entender por que as núpcias que um rei oferece para o casamento do seu filho são uma parábola perfeita para entendermos a transição planetária. Porque o rei, é claro, é Deus. Porque o Filho de Deus, é claro, é Jesus. Mas e o casamento de Jesus? Esse casamento que o rei queria convidar as pessoas como sendo o casamento do seu filho, com quem Jesus ia casar? Com quem o alto estava casando? Jesus representa o casamento do céu com a terra. Porque nós, no nosso egoísmo, nos fragmentamos, nos isolamos, nos afastamos do alto, nos afastamos de Deus, perdemos o endereço de Deus. E o casamento que Jesus veio trazer, veio propor, através dele, é o casamento do céu com a terra, a nossa religação com Deus. Muito bem. Então, na parábola, Jesus nos conta que o rei enviou, apesar da negativa dos convidados, ele enviou outros servos. Quem são os convidados para esse casamento do céu com a terra, senão nós mesmos? Mas entre a humanidade, alguns povos, alguns indivíduos são especialmente convidados para esse casamento simbolizado na transição planetária. Quem são esses convidados especiais? Você vai aprender isso no livro fabuloso que eu recomendo sempre, A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, nós vemos que essa nossa humanidade foi formada com diversos povos que vieram de outros planetas, de outras galáxias até, de outros sistemas solares. A maioria de nós que estamos aqui hoje não é oriundo da Terra, mas veio de outros planetas que estavam fazendo a sua transição planetária de expiação e provas para a regeneração, mas que teve uma grande parte da sua população que não conseguiu acompanhar aquela humanidade e teve que ser recambiada, exilada, para um outro planeta que estava começando a sua trajetória de expiação e provas, a Terra. Foi nessa ocasião que a maioria de nós aportou na Terra, certo? Então, esses povos que vieram de outro planeta, como todos os repetentes, são alunos especiais. Por que alunos especiais? Porque o repetente já teve as aulas necessárias. Então ele já começa o ano escolar
com uma boa dose, uma boa vantagem sobre os outros, que é a vantagem do aprendizado. Então, nós todos que viemos de outros planetas, viemos para a Terra com uma quantidade de conhecimento além daqueles que já estavam aqui. Alguns com muito mais conhecimento que todos nós, foram os cientistas do mal. Aquelas pessoas que tinham usado o seu conhecimento para práticas de corrupção, para o seu conhecimento científico para a produção de bombas, para a produção de drogas, que geram vícios, drogas alucinógenas. Então, a multidão dos intelectuais que usaram mal a sua intelectualidade, quando vieram para a Terra, se acharam numa condição muito especial. Como diz o ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei. E essa terra de cego era o planeta Terra. Aqui eles se mostraram hábeis, muito acima da média, e se transformaram no que Erich von Däniken, no seu livro Eram os Deuses Astronautas, tão bem identificou, dizendo, como diz o próprio título, que aqueles seres superdotados que grandes civilizações da antiguidade consideraram deuses e que foram capazes de fazer tremendos prodígios, como por exemplo as pirâmides do Egito, as pirâmides que tem por todo o planeta, são seres exilados de outros planetas que vieram à Terra numa condição intelectual muito acima da média, apesar de terem uma condição moral muito baixa, muito restrita, muito limitada. Então, esses povos que vieram exilados de outro planeta com essa condição intelectual privilegiada eram considerados e são considerados por Deus como os povos, os convidados para o casamento do céu com a terra. Especialmente como educador amoroso, Jesus pensa o processo pedagógico como particularmente voltado para os repetentes, para que eles não sofram mais uma vez. Ou seja, Jesus veio para nós, não é? Jesus veio para nós. Mas nós nos recusamos ao casamento. O que Deus fez? Vamos situar melhor. Jesus mandou diversos profetas, que são os servidores que convidaram, que lembraram os convidados que o casamento estava pronto. Mas grande parte da humanidade não ouviu os profetas de Israel, não ouviu Lao Tse, Confúcio, não ouviu o próprio Buda, não ouviu Sócrates, que veio 500 anos antes do Cristo, porque os convidados, a humanidade, se negou a atender ao casamento entre o céu e a terra que todos eles propunham. Então, depois da primeira leva de luminares, o que fez o rei? Enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte, de Deus: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Como traduzir, como pegar o simbolismo dessa passagem, desse trecho? Deus preparou tudo para nós. Preparou
a terra, os fatos, enviou os profetas. Quando Jesus aqui fala que o rei mandou os seus servos dizerem aos convidados que estava tudo pronto para a festa, é porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Tudo que acontece na terra foi preparado minuciosamente por Deus para esse casamento entre nós, entre a terra e o céu. Não é? Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa do campo, outro a seu negócio. E aqui mais símbolos acontecem. Por que nós nos negamos a esse casamento com o alto? Porque estávamos preocupados demais com os nossos negócios, com obter dinheiro, com a casa do campo, que aqui simboliza o prazer. Prazer e dinheiro. Essa é a nossa preocupação obsessiva, não é mesmo? E por causa dessa obsessão, dessa distração com prazer e dinheiro, prazer e poder, sentidos e dinheiro, nós deixamos de atender ao grande convite de Deus, deixamos de atender ao casamento com Jesus. Não é? Outros ainda, daqueles convidados, se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. O que quer dizer essa passagem, esse trecho da parábola, em que o rei, simbolizando Deus, se irou contra a teimosia, a negação seguida dos convidados com relação aos seus servos, com relação ao seu próprio filho? Isso quer dizer que Jesus, que Deus, entendeu que era tão grande a nossa ignorância que não havia mais por que mandar mais profetas, mandar mais emissários, já que nós tínhamos negado a todos, recusado a todos. Então, sem desistir de nós, Deus entendeu que deveria mudar a abordagem. Ao invés da abordagem de amor simbolizada por todos esses luminares e por Jesus em especial, ele mandou para nós os seus exércitos, queimando a sua cidade. Aqui simboliza então o momento em que Deus, tendo esgotado os seus recursos de amor, nos enviou a dor. Nos enviou grandes dores coletivas, como a dor das guerras, a dor dos fenômenos coletivos. Como entender? Quando isso vai acontecer conosco? Para aqueles que estão acompanhando, é claro que já deduziram que esse momento das grandes dores coletivas é precisamente esse momento que nós estamos vivendo. A pandemia é exatamente a dor coletiva. As guerras que aconteceram há algumas décadas atrás, as 2 guerras mundiais, foram grandes dores coletivas, como nunca aconteceu na história humana. Guerras que envolvessem tantos países e tantos povos simultaneamente. Não é? Então, ele disse aos seus servidores: a festa das núpcias está toda preparada, mas aqueles que haviam sido chamados deles não foram dignos. Não foram dignos
da festa que o Deus preparou para nós. E depois as encruzilhadas e chamai para a festa, para as núpcias, para o casamento, todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Novamente, há todo um simbolismo para a parábola de Jesus. O que quis dizer ele? Que, tendo chamado especialmente os exilados de Capela, de outras estrelas, de outros planetas, que vieram para a Terra com uma condição especial e intelectual, e não tendo sido atendido por eles, você vai ver no livro A Caminho da Luz que esses povos foram os egípcios, os hindus, os indianos e também os judeus. E não é difícil perceber como esses povos, tendo sido chamados, não atenderam ao chamado de amor. Especialmente os judeus, que foram chamados por um conterrâneo, por uma pessoa que ficou entre eles, especialmente ensinando, curando, e que até hoje, eu não sei se vocês sabem disso, até hoje a maioria dos judeus ainda aguarda o Messias. Olha que coisa triste. Ainda aguardam o Messias. Então, tendo chamado os convidados e não tendo sido aceito o convite, Jesus mandou outros servos que vieram com a seguinte tarefa: chamar bons e maus, chamar os que tinham sido exilados e os que eram nativos, os mais sofisticados em inteligência e os mais primitivos. É esse o momento que nós estamos. Esse momento não é especial para os superdotados, para as grandes mentes. Os mensageiros espirituais falam que muitas dessas grandes mentes são magos negros, são pessoas devotadas ao mal. Se você estudou alguma coisa da Segunda Guerra Mundial, você vai saber que o nazismo reuniu grandes mentes, grandes intelectualidades, que fizeram, por exemplo, as V1 e as V2, os primeiros mísseis, e formaram o conhecimento necessário para toda a corrida espacial. A equipe de Von Braun, que era dedicada aos mísseis, à fabricação dos mísseis, que infernizaram a Inglaterra, foi disputada por União Soviética e Estados Unidos, e foram essas partes da equipe de Von Braun que estruturaram os foguetes que chegaram à Lua, a série de foguetes e naves russas e estadunidenses que constituíram, depois da Segunda Guerra, a disputa espacial, a guerra entre essas duas superpotências para ver quem levava o primeiro cachorro, quem levava o primeiro homem ao espaço, quem levava as primeiras naves e os primeiros seres à Lua, não é? Então, tendo sido recusado pelas grandes intelectualidades, mandou Deus que enviasse outros servos à Terra para chamar grandes mentes e mentes pouco desenvolvidas intelectualmente, mas que tivessem senso moral, vontade espiritual de atender ao convite do amor. Por isso, nesse sentido, é que grandes povos muito importantes na Terra, apesar de pouco desenvolvidos intelectualmente, vieram atender ao chamamento de amor.
índios, aborígenes, africanos, todos, apesar de terem vindo de culturas que sequer tinham a escrita, sequer tinham dominado a escrita, puderam atender mais ao chamamento de amor de Jesus do que os povos adiantadíssimos científica e filosoficamente, como os do Egito, os da Índia e os de Israel. Não é? Muito interessante essa passagem e essa parte em que ele fala, o rei manda passar pelas estradas e pelas ruas e chamar bons e maus. Continuando a parábola, o rei entrou em seguida, quando o salão estava cheio de bons e maus, para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mais uma vez fica a tarefa de decodificar, de interpretar a parábola de Jesus. O que Jesus quis dizer com esse homem que ele encontrou, que não estava com as vestes nupciais? Nós temos uma veste espiritual, que é chamado no Espiritismo de perispírito, mas que foi chamado por Paulo de corpo espiritual, e que outras várias doutrinas deram nomes similares, porque já é conhecida há muito tempo essa verdade de que nós, mesmo quando perdemos o corpo físico pelo fenômeno morte, continuamos tendo um corpo na pátria espiritual, que é um corpo semimaterial, um corpo espiritual, o perispírito, certo? Esse perispírito, ele é extremamente plástico, suscetível à mente, de forma que os espíritos que se deixam embeber, envenenar de ódio, de rancor, de mágoa, de culpa, de violência, eles deformam, antes de tudo, o seu perispírito. Quando eles chegam na parte espiritual, na pátria espiritual, no mundo espiritual, eles percebem que o seu perispírito está doente, sangrando, deformado, desarmonizado. É por esse mecanismo do perispírito que depois, quando essas almas reencarnam, essas desarmonias todas são transmitidas ao corpo material. Interessante, né? Quando Jesus, na parábola, fala que o rei, circulando pelo salão, encontrou uma pessoa sem as vestes nupciais, ele quis dizer exatamente isso. Pessoas que na transição se deixaram desarmonizar ainda mais no seu corpo espiritual. Como eles fizeram isso? Pelos seus atos desarmônicos, pelas suas violências, pelos seus sentimentos envenenados. Então, aqueles que forem chamados para o momento crítico, somos nós, que estamos encarnados no momento exato da transição planetária na Terra, mas que, tendo reencarnado, ainda teimarmos em produzir outras desarmonias. Esses são os assassinos, os pedófilos, os falsos cristos e falsos profetas, estelionatários espirituais que tiram dinheiro, tiram poder político, que enganam tantas pessoas, inclusive para exploração sexual. Essa multidão de seres
que, tendo vindo como uma última chance para o planeta, para o momento crítico da transição planetária, ainda insistiram no mal, ainda insistiram no equívoco, esses estão simbolizados na parábola como esse convidado que estava com as suas vestes desarmônicas. Ficaram com as vestes desarmônicas todos esses que, tendo recebido generosamente a última chance, muito mal usaram essa chance e recaíram em todos os seus erros. Somos nós. Esse é o momento de poucos os escolhidos, entre muitos os chamados. É assim que a gente pode entender a nossa atitude perante os profetas, como Jesus, o próprio Filho, foi enviado à terra para que nós acordássemos dessa nossa letargia, dessa nossa insistência no mal, como mesmo assim nós continuamos negando, perseguimos os enviados de Deus, julgamos, acusamos, torturamos, humilhamos e matamos a todos eles, como fizemos com Jesus. E que Deus então mandou os seus enviados para convidar a todos o que pudessem vir. Essa é a razão de ter tanta gente complicada nesse momento da Terra, porque Deus mandou chamar bons e maus, já que aqueles especiais que tinham vindo de outros planetas não se mostraram dignos, não se mostraram à altura. Porém, indo nas partes mais tenebrosas do mundo espiritual e trazido a esse momento bons e maus, muitos insistiram e optaram pela continuidade no mal, e são esses que Jesus, circulando pelo salão, percebeu que estavam com vestes inadequadas. A todos esses estelionatários espirituais, abusadores, corruptos, odiosos. Quanta gente odiosa trabalha pelo ódio, trabalha pela diminuição, pela humilhação dos outros. Todos esses precisarão ser enviados, no dizer de Jesus, às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Trevas exteriores são o espaço, é o símbolo para o espaço sideral, são as trevas exteriores. O pranto e ranger de dentes simboliza a dor. E a dor é a marca do mundo de expiação e provas. Isso quer dizer o quê? Que esses desarmônicos, nesse nosso momento, serão enviados a outros planetas que estarão começando o seu ciclo de expiação e prova, começando a vivenciar as dores, ou seja, estarão reiniciando toda a sua trajetória, vivendo todas as dores e todas as lições que nós já vivemos nos últimos milênios, 7, 8, 10 mil anos. Eles vão retornar para vivenciar novamente e, quem sabe, aproveitar então a lição que não souberam aproveitar aqui. Alguns de vocês podem estar alarmados com essa história, tendo consciência de que muito erraram nessa vida. Meus amigos, que bom que vocês tenham essa consciência. Pior situação é aqueles que acham que são virtuosos, que estão já entre os escolhidos. Que bom que estamos entre pessoas que têm consciência de si e humildade básica para falar: eu errei muito. A boa notícia é a seguinte: quem está vivo na Terra ainda tem chance.
Deus jamais permitiria que uma alma sequer estivesse na terra se não houvesse uma chance para elas ainda. Ou seja, todos nós, absolutamente todos nós que estamos vivos, ainda temos chance de acordar para a mensagem de Deus, para a mensagem do amor. Mas não há mais margem para erro. Nós, todos, precisamos aproveitar esse nosso momento da pandemia, das dores coletivas que já vieram e das dores coletivas que ainda virão, para nos abrirmos a todos os exercícios de solidariedade, de compaixão, de fraternidade que a vida nos der. Essa precisa ser a diretriz básica de todos os nossos momentos. Comece já hoje antes de dormir. Faça a sua oração e se coloque a serviço de ajudar pela solidariedade todos os equivocados da terra. Você certamente vai ser colocado. Mas amanhã, acordando, refaça a sua oração e se coloque a serviço de todos os equivocados que ainda estão encarnados. E assim faça todas as noites e todos os dias, na certeza de que quem se colocar a serviço dos sofredores da terra ainda poderá encontrar um espaço para o mundo de regeneração aqui da terra mesmo. Que assim seja com todos nós. Graças a Deus. Muito bem. Maravilhoso que a gente consiga fazer essa reflexão. E agora vamos fazer as nossas trocas. Vamos ver quem aponta o que para a gente poder fazer a nossa reflexão. Vamos lá. Deixe ver quem traz alguma reflexão, algum pensamento sobre esse momento da transição. Angelina e Mônica sempre remetendo as luzes produzidas nesse nosso encontro para diversos amigos necessitados. Eu sugiro a vocês que compartilhem essa live para que todas as pessoas possam receber esse alerta da transição, tá bom? E os interessados também em nossos livros, que são todos endereçados à Fraternidade Sem Fronteiras, possam nos buscar, porque toda a renda dos nossos livros é endereçada a ações sociais. Então, Saulo e Paulo, Grãos de Mostarda, com reflexões curtas. Saulo e Paulo é um romance, e Prudente, um estudo sobre trechos do Evangelho na perspectiva da saúde integral, tá bom? Então, hoje, vamos agora às nossas trocas, ao nosso diálogo tão precioso nesse nosso momento. A Estela Mares fala assim: lembro de você quando foi meu chefe na Casa Pichote. Você sempre foi um ser humano muito especial. Ah, Estela, é muito bom ter amigos, né? Na verdade, todos somos especiais, todos somos espelhos uns para os outros. Pode ter certeza disso. Não é falsa modéstia. Quem não olha para o espelho e não reflete com o espelho não se arruma. Então, para eu me arrumar, eu preciso reconhecer em cada um de vocês espelhos, olhando, servindo aos quais eu possa me arrumar, me harmonizar, me melhorar. Muito obrigado pela sua generosidade, Estela. Foi um prazer também trabalhar com você. Deixa eu ver quem mais traz uma reflexão que possa nos ajudar. A Luciene lembra de Danilo Roberto Costa, uma vibração de cura para ele, que assim seja, e para todos os outros listados pela Angelina, pela Mônica
Luciene também lembra de Alexander Júnior Costa Afonso, e que na pessoa dessas pessoas que nós lembramos aqui, nós possamos transbordar o nosso amor para toda a terra, para todos os asilos, os hospitais, as penitenciárias, os abrigos, para todas as casas onde há seres abandonados, que todos eles recebam nossa visita de amor, não é? A Lilian Curado lembra dos terremotos, do furacão, da natureza reagindo. No sermão profético de Jesus, como em Marcos 13 e em Mateus 24, vocês vão ouvir Jesus falando sobre o que haveria no fim dos tempos. Ele falou de guerras e rumores de guerras, que eu interpreto como o terrorismo. Terrorismo, essa forma de manter a terra aterrorizada, ele age através de rumores de violências, rumores de guerras. Jesus fala também de peste, exemplarmente colocada como a pandemia e outras doenças. Ele nos fala também de falsos cristos e falsos profetas, essa tragédia do uso do espaço religioso para formar bancadas religiosas no Congresso, para formar impérios midiáticos, para explorar sexualmente crianças e mulheres. Então, vários sinais são apontados por Jesus como símbolo do fim dos tempos. E ele também fala de terremotos, da rebelião da natureza. É isso mesmo, Lilian. Muito legal. Vamos ver quem mais coloca alguma questão. A Lilian pergunta: quando esse ciclo acaba? É bem difícil entender o fim desse ciclo, porque ele depende da nossa atitude, Lilian e amigos. Quando Chico Xavier falou da importância da humanidade não optar por uma guerra de extermínio, ele disse que caso nós tivéssemos passado pela Terceira Guerra Mundial até o ano passado, 2019, as expiações e provas, a dor, esse ciclo que nós estamos vivendo ainda se estenderia por mais quase 1 milênio. Então, a chegada do mundo de regeneração depende muito das nossas decisões. Quanto mais nós produzirmos orações de coração, ações solidárias, música, teatro, contatos com a natureza, proteção aos animais, proteção às plantas, todas as nossas ações de amor, meus amigos, vão aumentar o quantum energético de luz da Terra e vão acelerar e amenizar a transição planetária. O contrário também é verdade. Todas as produções de ódio, de guerras, de violência, de disputas, de humilhação que nós produzirmos vão alongar a transição e aumentar a dor. Então tudo, o ciclo depende, a duração desse ciclo depende de nós, apesar de luminares como Emmanuel terem deixado referências como daqui a algumas décadas, mas sempre vai depender da atitude preponderante nossa. Como diz a música, depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Não é? Muito linda essa música. A Eliana Chiodo está falando, hora de vestir a roupa certa. É isso mesmo, Eliana. Nós, para termos o nosso perispírito harmonizado, precisamos desses exercícios. O que harmoniza o nosso espírito,
o que harmoniza o nosso perispírito são pensamentos, sentimentos, palavras e ações no bem. Dediquemo-nos a isso. Pensamentos, sentimentos, palavras e ações de bem, de amor, de fraternidade. A Miriam Moreno falando, somos muito falhos, mas o fato de ter esse reconhecimento que falhamos, muito podemos ainda nos regenerar. É verdade isso, Miriam. 2 grandes símbolos são deixados e eu vou usar esses 2 símbolos para terminar as nossas reflexões nesse momento de hoje. Os evangelhos nos deixam 2 grandes símbolos de espíritos, de seres que erraram muito, mas que ainda encontraram, por sua boa vontade, espaço para regeneração. O modelo de autorregeneração feminino é Maria de Madalena, que tinha uma beleza estonteante, potenciais fantásticos, mas que tinha colocado a sua beleza a serviço de um projeto de dinheiro, de poder, de prazer, um equívoco muito grande. Mas quando encontrou Jesus, modificou-se completamente. Paulo de Tarso é o exemplo masculino, que tendo uma inteligência fulgurante, num processo todo de formação exemplar com os melhores mestres de Israel, quando se deparou com o movimento do cristianismo, optou pelo orgulho, pela violência, pela humilhação. Foi o primeiro perseguidor de cristãos, o primeiro assassino de mártires do Evangelho. Mesmo assim, com tantos erros, quando Jesus foi em busca dele, quando encontrou Jesus, teve uma atitude exemplar. Não gastou 1 segundo para se queixar. Pensemos nisso, meus amigos. Não nos atenhamos aos nossos muitos erros. Não gastemos, como Paulo, nem 1 segundo para nos queixar, para nos eximir da responsabilidade. Sabe o que Paulo disse a Jesus quando o encontrou às portas de Damasco? Ele só fez uma pergunta para o mestre: que queres que eu faça? Sem desculpinhas, sem mimimi, sem brigar com a vida, sem transferir responsabilidades para uma mãe, para um pai, para alguém que tenha feito mal para você. Nada. Olhe para Jesus como Paulo olhou e pergunte: mestre, que queres que eu faça? E nós teremos a consciência de que a tarefa deixada por Jesus para todos nós é sim a tarefa da compaixão, fazer ao próximo o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E é sim a tarefa do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Lembremos dessa frase de Paulo de Tarso, para deixar de lado todas as distrações e apenas perguntarmos para Jesus, com o coração aberto e a alma plena de boa vontade. Repitamos juntos. Fale aí e eu falo daqui. Que queres que eu faça? Dediquemo-nos a fazer o que Deus, através de Jesus, nos deixou como um mandamento de amor. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Graças a Deus, muito bom a gente ter estudado junto, ter aprendido junto, e agora a gente faz a nossa oração de agradecimento por um encontro tão rico, tão importante para esses momentos de nossas vidas. Pai, queremos te dizer
que estamos à disposição para a nossa transformação. Queremos te dizer que não queremos mais nenhuma dessas práticas nas quais nós temos teimado há tanto tempo. Não queremos dizer que a culpa por nós estarmos aqui, pelos nossos erros, é de fulano, cicrano ou beltrano. Queremos assumir a nossa responsabilidade integralmente, Pai de amor. Queremos nos dedicar ao teu serviço. Queremos a cada momento, ainda hoje à noite, mas também amanhã de manhã e em todos os momentos das nossas vidas, olharmos nos olhos do nosso Mestre de amor e perguntarmos com simplicidade, com disposição e com boa vontade: que queres que eu faça? Um grande abraço, meu amigo, minha amiga. Até domingo, 5:30 da tarde. Se vocês estiverem se interessado pelos nossos livros, a partir dos quais vocês podem fazer o Evangelho no Lar, fazer estudos, estabelecer disciplinas para elevar a sua vibração todos os dias, nós estamos à disposição. Fale conosco pelo MSN aqui no Face ou pelos comentários dos nossos vídeos no YouTube. Conheça o nosso canal do YouTube e compartilhe essas lives e outras mensagens de luz para que nós integremos com Jesus o trabalho da multiplicação dos pães. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Até a próxima. Graças a Deus.